Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a primeira aula de Cálculo 2 da sexta semana, sobre o tema Integrais duplas sobre regiões mais gerais. Integrais duplas sobre regiões não retangulares. Consideramos dois tipos de regiões planas de integração que não são retângulos. Uma região plana de integração vai ser do tipo 1 se ela for limitada à esquerda pela reta vertical x igual a A e à direita pela reta vertical x igual a B e abaixo pela curva contínua y igual a G1 de x, acima pela curva contínua y igual a G2 de x. Uma região plana de integração vai ser do tipo 2 se ela for limitada abaixo e acima pelas retas horizontais y igual a C e y igual a D, e à esquerda e à direita pelas curvas contínuas x igual a H1 de y, x igual a H2 de y. No Teorema 1, nós temos os seguintes resultados. Se a região R de integração for do tipo 1 e a função f de duas variáveis for contínua nessa região, então a integral dupla da função f sobre a região é obtida calculando-se a integral em relação a y primeiro. Porque, quando a região for do tipo 1, nós temos que a variável y está escrita como função de x. Para sabermos quais são os limites de integração da variável y, nós consideramos retas verticais de baixo para cima. Se uma reta vertical de baixo para cima interceptar a região de integração, a primeira vez que ela vai interceptar vai ser na curva y igual a G1 de x e vai aumentando. A última vez que a reta intercepta a região de integração é na curva y igual a G2 de x. Então, a variável y ela vai variar de G1 de x até G2 de x. E a variável x ela varia da constante A até a constante B. Então, quando a região de integração for do tipo 1, nós vamos começar a integrar em relação a y primeiro, porque essa integral mais externa, os limites de integração dela tem que ser de uma constante até outra constante. Se a região de integração for do tipo 2, então nós temos neste caso que a variável x ela está isolada e escrita em função do y. Neste caso, quando for do tipo 2, se a função f for contínua nessa região, então a integral dupla da função f sobre essa região é obtida calculando-se a integral em relação a x primeiro. Para sabermos quais são os limites de integração da variável x, quando for do tipo 2, nós traçamos uma reta horizontal, verificamos a primeira vez que a reta horizontal intercepta a região de integração é na curva x igual a H2 de y, vai aumentando. A última vez que a reta intercepta a região de integração é na curva x igual a H2 de y. Então o x vai variar de H1 de y até H2 de y, e o y vai variar da constante C até a constante D. Vamos usar esse teorema para calcularmos a integral dupla da função y² vezes x sobre essa região de integração. Aqui nós temos que o x varia de 0 até 1 e o y varia da reta y igual a menos x até a parábola y igual a x². Nós temos aqui um esboço da região. Essa região
Como o y está escrito em função do x, nós vamos tratar essa região como sendo do tipo 1. Isto é, nós vamos calcular a integral começando com a variável y. Para sabermos quais são os limites de integração da variável y, nós traçamos uma reta vertical de baixo para cima que corta a região. A primeira vez que a reta vai cortar a região de integração é na curva y igual a menos x. Vai aumentando. A última vez que a reta intercepta a região é na curva y igual a x ao quadrado. Então, a variável y ela vai variar de menos x até x ao quadrado. E a variável x varia de 0 até 1. Então, para calcularmos a integral em relação a y, o x é constante. Então, nós repetimos a constante x e vamos integrar a função y ao quadrado em relação a y. Para isso, basta usarmos a regra da potência. Vai ser y ao cubo sobre 3. Fazemos o valor dessa função quando y for x ao quadrado. Observe que quando y for x ao quadrado, nós vamos ter x ao quadrado ao cubo, vai ficar x à sexta, vezes o x que está aqui, fica x elevado a 7, sobre 3. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui, vai virar mais. Quando fizermos o y igual a x aqui, vai ficar x ao cubo vezes x à quarta, sobre 3. Para calcularmos essa integral em relação a x, basta usarmos a regra da potência. Esse termo, a integral vai ser x elevado a 8 sobre 8 vezes 3, que é 24. A integral desse termo em relação a x é x elevado a 5 sobre 5 vezes 3, que é 15. Fazemos o valor dessa função quando x é igual a 1, vai ser 1 sobre 24 mais 1 sobre 15, soma de duas frações. Temos que calcular o MMC dos denominadores. Aí tem o menos da fórmula. Quando fizermos o x igual a 0, vai zerar tudo. O resultado vai ser 13 sobre 120. No exemplo 2, vamos calcular a integral dupla da função x vezes seno de y sobre essa região de integração. O x varia de 0 até cosseno de y varia de 0 até π sobre 3. Nós temos aqui o esboço da região de integração. Precisamos decidir se vamos tratar essa região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Como nós temos aqui que o x está escrito como função de y, nós vamos tratar essa região de integração como sendo do tipo 2. Ou seja, nós vamos integrar em relação a x primeiro. Para sabermos quais são os limites de integração da variável x, consideramos uma reta horizontal interceptando a região de integração. A primeira vez que a reta horizontal vai interceptar a região é quando o x for igual a 0. Vai aumentando. A última vez que ela intercepta a região de integração é na curva x igual a cosseno de y. Então, o x vai variar de 0 até cosseno de y. A variável y varia de 0 até π sobre 3. A integral em relação a x é obtida considerando o y constante. Então, nós vamos repetir a constante seno de y e vamos integrar a função x em relação a x, que é x ao quadrado sobre 2, x variando de 0 até cosseno de y. Fazemos o valor dessa função quando x for cosseno de y. Observe que vai ficar meio que multiplica o cosseno de y ao quadrado vezes o seno.
Quando fizermos x igual a zero, vai zerar tudo. Então, vai sobrar esse termo. Agora, para calcularmos essa integral em relação a y, nós fazemos uma substituição simples. Fazemos u igual a cosseno de y. Então, du vai ser igual a menos seno de y dy. Consequentemente, nós vamos ter na variável u, essa integral vai ficar menos meio integral de u ao quadrado du. Então, vai ficar menos meio que multiplica a integral de u ao quadrado du, a gente faz usando regra da potência, que vai ficar u ao cubo sobre 3. O denominador 3 vezes o 2, que já estava aqui, vai virar 6. O menos aparece porque a derivada do cosseno é menos seno. Aí a gente substitui, no lugar de u a gente coloca cosseno de y, então o resultado dessa integral na variável y vai ser menos 1/6 vezes o cosseno de y ao cubo, com o y variando de 0 até π sobre 3. Fazemos o valor dessa função quando o y for π sobre 3. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui vai virar mais 1/6. E fazemos o y igual a 0. O cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 ao cubo aqui, que é 1, vezes 1 sobre 6, vai ficar 1/6 aqui. Cosseno de π sobre 3 é meio. Meio elevado a 3 vai ficar 1/8. O 8 aqui do denominador multiplicado pelo 6 é 48. Vai ficar uma soma de frações. Calculamos o MMC dos denominadores, que vai ser 48. Fazemos as contas. O resultado vai ser 7 sobre 48. No exemplo 3, vamos calcular a integral dupla da função x vezes y na região plana delimitada por essas curvas. Nós temos aqui o esboço da região. Precisamos definir se vamos tratar essa região como sendo região do tipo 1 ou do tipo 2. Como aqui nós temos que a variável y está escrita como função de x, então vamos tratar essa região como sendo do tipo 1. Isto é, nós vamos começar a calcular a integral dupla em relação a y primeiro. Para sabermos quais são os limites de integração da variável y, nós traçamos uma reta vertical de baixo para cima que intercepta a região de integração. A primeira vez que a reta vertical vai interceptar a região é na curva y igual a meio x. Vai aumentando. A última vez que a reta vertical intercepta a região de integração é quando o y for igual a raiz de x. Então, o y vai variar de meio x até a raiz de x. A variável x varia de 2 até 4. Integral de x e y. Em relação a y, o x é constante. Repetimos aqui o x. E fazemos a integral de y em relação a y, que pela regra da potência vai ser y ao quadrado sobre 2, com o y variando de x sobre 2 até a raiz de x. Fazemos o valor dessa função quando o y for igual a raiz de x. Nós vamos ter aqui raiz de x ao quadrado vai ser x, vezes o outro x que está aqui, fica x ao quadrado sobre 2, menos da fórmula. Fazemos agora o y igual a x sobre 2. X sobre 2 ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre 4, vezes esse 2 vai ficar 8 aqui no denominador,
o x ao quadrado vezes o x do numerador fica x ao cubo. Agora, a integral dessa função em relação a x é regra da potência. Esse termo, a integral vai ser x ao cubo sobre 3 vezes 2, que é 6. Aqui a integral vai ser x à quarta sobre 4 vezes 8, que é 32 aqui, x variando de 2 até 4. Fazemos o valor da função quando o x for igual a 4, menos o valor da função quando o x for igual a 2. Fazendo as contas, nós vamos obter 11 sextos. No exemplo 4, vamos calcular a integral dupla da função 2x menos y ao quadrado sobre a região triangular delimitada por essas retas. Nós temos aqui um esboço da região. Precisamos definir se vamos tratar essa região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Observe que se tratarmos a região como sendo do tipo 1, nós vamos ter que separar essa integral como soma de duas integrais duplas, porque o y, nessa primeira pedaço aqui da região, o y vai variar de menos x mais 1 até 3. Nesse outro pedaço, o y varia de x mais 1 até 3. Então, não é conveniente tratarmos essa região como sendo do tipo 1. É melhor tratarmos como sendo uma região do tipo 2. Isto é, vamos calcular a integral começando com a variável x. Para sabermos quais são os limites de integração aqui da variável x, nós vamos traçar uma reta horizontal que intercepta a região de integração e vamos ver, a primeira vez que a reta horizontal intercepta a região de integração é quando x for igual a 1 menos y. Vai aumentando, a última vez que ela intercepta a região de integração é quando x for y menos 1. Então, a variável x, ela varia de 1 menos y até y menos 1. E a variável y varia de 1 até 3. Para integrarmos em relação a x, o y é considerado constante. Integral de 2x em relação a x é x ao quadrado. Aqui nós mantemos a constante menos y ao quadrado e fazemos a integral em relação a x, que vai ser essa constante vezes x. X variando de 1 menos y até y menos 1. Fazemos o valor dessa função quando x for y menos 1. Aí tem o menos da fórmula. O valor dessa função quando x for 1 menos y. Resolvemos essas contas aqui dentro dos colchetes. Obtemos essa função polinomial na variável y. Para calcularmos essa integral, é regra da potência. Aqui vai ser 2y ao cubo sobre 3. Aqui fica menos 2, que multiplica y à quarta sobre 4. Nós simplificamos o 2 com o 4 do denominador. Agora basta fazermos o valor dessa função quando y é igual a 3, menos o valor dessa função quando y é igual a 1. Vamos encontrar menos 68 sobre 3. Agora nós vamos ver o conceito de área de regiões planas como uma integral dupla. Nós podemos usar a integral dupla para calcular áreas de regiões planas da seguinte maneira: considere uma região plana lá no plano XY. Vamos considerar
o cilindro circular reto de altura igual a 1, cuja base é a região plana R. Então, por um lado, nós temos que o volume desse cilindro circular reto é a área da base vezes a altura, que é 1. Por outro lado, nós vimos que, dada uma função não negativa e contínua, função de duas variáveis, sobre uma região plana, nós vimos que o volume do sólido entre a superfície z igual a f de xy e a região é dada pela integral dupla da função sobre a região. Então, nesse caso, nós sabemos que o volume desse cilindro circular reto vai ser a integral dupla da função z igual a 1 sobre a região R. Consequentemente, nós vamos ter que a área da região vai ser a integral dupla da função constante igual a 1 sobre a região. Por exemplo, vamos usar essa fórmula para calcularmos a área dessa região plana, delimitada pelas funções y igual a meio x ao quadrado e y igual a 2x. Nós temos aqui o esboço da região plana. Nós vamos tratá-la, então, a área dessa região plana é a integral dupla sobre a região da função número 1. Precisamos definir se vamos tratar essa região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Como o y está isolado em função do x, vamos tratá-la como sendo do tipo 1. Isto é, nós vamos começar a integrar em relação a y. Traçamos uma reta vertical de baixo para cima. A primeira vez que ela intercepta a região de integração é quando o y for meio x ao quadrado, e a última vez que ela intercepta a região de integração é quando o y for igual a 2x. O x vai variar de 0 a 4. Então, nós temos essa integral. A integral de 1 em relação a y é y. Fazemos, então, o valor de y dessa função quando o y é 2x, menos o valor dessa função quando o y for x ao quadrado sobre 2. Integramos em relação a x usando regra da potência e fazemos o x variar de 0 a 4. Fazemos o valor dessa função quando o x é 4, menos o valor dessa função quando o x é 0, que vai zerar, quando o x é 0, o resultado vai dar 16 sobre 3. Então, a área dessa região plana é 16 sobre 3. Com isso, acabamos essa aula, que foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2. E The Background Sound é a versão de Uguay Ascends, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima!